Graças e paz, irmãos. Estamos aqui nos Dias dos Pais, né? Nessa comemoração maravilhosa feita pelo Ministério Infantil, e foi nos pedido para fazer esse vídeo do que é ser pai. Eu quero dizer que ser pai é ser sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote dá propósito, direção e destino. É tudo que as nossas crianças precisam. Ser sacerdote é poder fazer a cobertura espiritual dos nossos filhos. E quando eu penso na figura do pai, eu penso na figura de um sacerdote. Os nossos filhos não precisam só de roupa, sapato, escolas e saúde. Os nossos filhos precisam de direção, propósito. Eles precisam estar cada dia na presença de Deus. E é isso que nos faz a cada dia levantar e saber que é muito mais do que roupa e sapato, é direção e propósito. E esse é o papel do sacerdote. Para mim, ser pai é ser sacerdote. Feliz Dia dos Pais a todos os irmãos queridos, a todos os pais, e que nós sejamos sacerdotes na vida dos nossos filhos. Amém. Ser pai é um sentimento inexplicável. Só quem sabe. É um grande prazer. É um momento único, muito importante em nossas vidas. Poder compartilhar momentos bons, tristes, de estar junto, participando, sorrindo junto, ficando triste junto. Sempre que precisar ajudar, estar próximo, estar perto. É um momento muito bom, muito gostoso, vale a pena. Eu que estou passando por esse momento pela primeira vez, estou gostando muito, realmente é muito prazeroso. Ser pai é entender como é o amor de Deus por nós. Ser pai é finalmente entender o amor imenso do nosso Pai Celestial. É entender que esse amor não tem barreiras ou limites. É entender que não há nada que meu filho possa fazer que irá me afastar dele ou amar menos ele. É receber uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar e aceitar a missão de direcionar nossos filhos para o centro do coração dele. Olá, gente. Bem, ser pai é ser amigo, ser parceiro, ser companheiro, saber impor limites e tentar passar o máximo para que nossos filhos andem pelo caminho certo, o caminho correto, um caminho íntegro, e que todos nós sabemos amar e respeitar o próximo e tentar passar o máximo para nossos filhos a importância de ter uma vida próspera. E nós sabemos que essa prosperidade só encontramos no Senhor, e sabe que não tem outro caminho se não for seguir o caminho de Jesus. E isso é o que eu penso ser pai, poder encaminhar nossos filhos uma boa caminhada, uma boa jornada, e que eles tenham muito sucesso na vida. E é isso. Beijo. Te amo, filha. Esther Mazai, minha princesa linda de papai. Ser pai é amar incondicionalmente. Ser pai é perdoar 70 vezes 7. Ser pai é ser o valente de sua casa. Ser pai é amar como Jesus amou. Eu amo ser pai. A paz, irmãos. Sou Kleber, pai de Murilo Clessas, e ser pai é ensinar e ter responsabilidade. Responsabilidade ensinar os caminhos corretos que devem andar, ser exemplo, né, em todos os momentos, e ensinar ele que na vida, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Então, o que é ser pai, né? Para mim, ser pai é exercer a missão de educar com amor, com responsabilidade e sabedoria. É ser amigo, companheiro e protetor. É amar de forma incondicional. Para mim, isso é ser pai. Ser pai para mim é cuidar, amar, respeitar.
é ensinar o caminho em que o filho deve andar. É ser companheiro, ser amigo, mesmo quando cansado, fadigado do trabalho, da labuta do dia a dia. É ter a certeza que o filho está de braços abertos e com um sorriso no rosto para recebê-lo em casa. Ser pai é ter a certeza que você tem uma responsabilidade que o Senhor te deu para fazer com que seu filho trilhe os caminhos corretos e ande na presença do Senhor. Ser pai é amar. Ser pai é transmitir amor. Oi, eu sou o pai de Ana Júlia. Ser pai é ter responsabilidade, cuidar, ensinar e o principal, amar. Eu acho que é tudo isso aí, ter amor. Bem, o que é ser pai? Pai é ser aquela pessoa responsável que cuida de seus filhos com muito amor, muito carinho e que zelam pela segurança deles, pela vida deles lá fora. O verdadeiro pai é aquele que, na verdade, prepara seus filhos para o mundo, né? Muitas vezes a gente tem a mania de querer criar os filhos para nós. Nós precisamos entender que o mundo está aí. E a gente precisa prepará-los para as armadilhas que tem aí fora para eles. Então, a gente tem que criar nossos filhos com muito amor, muito carinho, muita sinceridade e mostrar para eles que a vida em si não é fácil. A vida é difícil, existem muitos obstáculos e a gente precisa tentar saber explicar para eles e passar para eles isso de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa e deixar claro para eles que todo o sacrifício que a gente faz na nossa vida em prol da felicidade deles é com muito amor que nós acabamos fazendo dessa forma. Além disso, além de tudo, eu acredito muito que o verdadeiro pai é aquele que deixa seus filhos enxergarem nele o exemplo de pessoa, de caráter, né? E que esse exemplo faça com que os seus filhos olhem para seus pais e admirem, né, seus pais pelo que eles realmente são como pessoas e não pelo que lhe dão de presentes, de vida e etc. Então, a minha forma de achar e deixar a minha opinião do que é ser pai. Valeu. Ser pai é amar, é cuidar, proteger, estar presente. Ser pai é ajudar, é ensinar a andar no caminho certo. Ser pai é missão. Ser pai é ser base, é ser fortaleza, é ser segurança. Ser pai não é teoria, é prática. Ser pai é ser amigo, é estar presente em todas as etapas da vida dos nossos filhos. E de uma coisa eu tenho certeza, de todas as coisas que sou, ser pai é a melhor delas. Ser pai. O que é ser pai para mim? Primeiro é ter o privilégio de poder cooperar com os sonhos de Deus sobre a humanidade. Entendo que ser pai é poder orientar, não com base nos meus desejos, não com base nos meus anseios, mas com base naquilo que está no coração de Deus. Quantas vezes desejamos coisas para os nossos filhos e não é bem aquilo que Deus espera. Ser pai para mim é ter o privilégio de poder conduzir muitas vezes sonhos de Deus dentro dos nossos filhos. Assim como Deus ele tenta implantar sonhos nos nossos corações, assim Deus faz na vida dos nossos filhos. E ser pai para mim é poder cooperar com isso.
é não ser um elemento que vai obstruir, que vai limitar o meu filho de fluir em Deus. E nossos filhos são esses instrumentos de Deus. São essas flechas que nós, como arqueiros, guerreiros, teremos que muitas vezes tensionar as cordas do arco para lançá-los mais longe do que aquilo que nós podemos ver. Então, ser pai para mim é isso. Ser pai é poder desfrutar da alegria de termos filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6 diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. É no caminho que eles devem andar, para que quando eles forem mais velhos, eles não se desviem. E às vezes nós queremos simplesmente apontar o caminho, ensinar o caminho. Mas nos colocarmos como caminho, esse é o principal exemplo de ser pai. Nos colocamos no caminho e dizemos: filho, siga os meus passos. Filho, seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Ser pai é poder ter a ousadia de dizer isso. Pai, e nós cremos que a cada dia Deus vai nos aperfeiçoar para sermos pais segundo o coração de Deus. Que nós possamos, converter, nos permitir ser convertidos, essa é a palavra, ao coração dos nossos filhos, para que realmente possamos alcançar o coração deles. Pai, é isso. Eu amo ser pai de Davi e de Pedro. São presentes de Deus. Ser pai é ser apaixonado todos os dias pelas minhas filhas. Ser pai é ser responsável. Ser pai é chorar. Ser pai é sorrir, é brincar. Ser pai é ser feliz com as filhas que Deus me deu. E eu agradeço muito a Deus por elas. Ser pai é, a cada dia, vivendo a fase da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. E isso é ser pai. E eu amo as minhas filhas. Pai, ser pai é entender o papel de ensinar ao seu filho o caminho que se deve andar, de forma que nós nos colocamos na frente, dizendo aos nossos filhos: vem que eu te mostre o caminho. Isso é ser pai. Ser pai é algo maravilhoso, ainda mais quando é dado por Deus. É uma responsabilidade muito enorme, viu? É ser amigo, é estar sempre junto com eles, é estar presente na educação dele, é criá-los dentro da palavra de Deus, é não desistir nunca deles, é amar sempre os filhos. Eu, graças a Deus, tenho 3 filhos maravilhosos, Letícia, Henrique e Heitor. E eu os amo bastante, viu? E continuarei junto deles por toda a vida aqui nessa terra, viu? Então, a responsabilidade é enorme de um pai junto dos seus filhos. O que é ser pai? Ser pai é ser abençoado. E eu fui abençoado com 2 crianças maravilhosas. E por isso, quando eu oro ao Senhor, eu peço sabedoria para cuidar da herança que o Senhor nos deu. Amém? Ser pai é amar, cuidar, exortar no momento certo, se levantar em oração pela vida do filho, não desistir do filho e entender que o filho é promessa do Senhor. Que, para falar a verdade, o filho é do Senhor, não nosso. Só temos a responsabilidade de cuidar, de levar o filho para o caminho do Senhor. Porque o Senhor vai cobrar de cada um de nós a vida dos nossos filhos. Isso que é ser pai. Pai é amar, é cuidar. Ser pai é ensinar não apenas o caminho, mas ensinar no caminho, revelando Deus através da sua forma de viver. Ser pai é? Ser pai é uma dádiva que o nosso Senhor Deus, Ele passa essa missão, para a gente tomar conta dessa galerinha aqui maravilhosa na Terra. Ser pai é um ato de amor do Pai verdadeiro, do Pai supremo,
para todos. Graças a Deus, belíssima homenagem aí do Dia dos Pais, né? Já desejando um feliz Dia dos Pais a todos que estão nos assistindo, estão vendo nesse momento. Realmente é muito bom, né, poder comemorarmos esse dia. A gente sabe que o Dia dos Pais são todos os dias, mas ter um dia para poder celebrar isso, para poder mostrar às futuras gerações a importância de um pai que dá direção, destino e propósito é algo fantástico, né? E eu quero assim agradecer a Deus por esse momento. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nesse domingo, né, e trazendo sobre nós uma bênção especial. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando agora todos os pais, ó Pai, da igreja, todos aqueles que participam conosco da nossa comunidade, e também abençoar todos os pais que estão nos assistindo neste momento. Deus, que o Senhor derrame graça e unção, que o Senhor fale aos corações desses homens, que o Senhor esteja quebrantando, que o Senhor esteja levantando homens como sacerdote dos seus lares, que mostrem direção, mostre propósito e destino aos seus filhos. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo especial, por esse momento maravilhoso de estarmos juntos na tua presença. Deus, que o Senhor derrame a tua graça agora, usa esta palavra, Deus, para que possa estar trazendo despertamento, possa estar trazendo desafios a cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor esteja também derramando o óleo fresco da unção sobre a minha vida, para que eu possa estar comunicando a tua palavra, Pai. Deus, repreende toda ingerência do mal, abençoa esse momento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós, antes eu queria ler aqui na minha Bíblia mesmo, o texto de Lucas 10, 25 até o 29, eu queria que você ouvisse ou abrisse aí na sua Bíblia, não está aí nos nossos slides, diz assim: certo dia, um especialista da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame a seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Preste atenção essa pergunta, né? O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou: e quem é o meu próximo? E eu começo a perguntar nesta noite: quem é o seu próximo? Né? Quem é o nosso próximo? Quem é o seu próximo? Vamos lá. Eu queria, o tema desta noite é justamente esse: quem é o meu próximo? E nós vamos, nesse momento, nessa manhã do Dia dos Pais, estar desenvolvendo esse tema. Quero dizer a vocês que nós não vamos, de maneira nenhuma, essa pregação de hoje é quase um estudo de informações, de desafio que nós temos para entender quem é o nosso próximo. Nós estamos falando sobre o ministério de misericórdia, o que é que precisamos para ter essa percepção da misericórdia, e nós vamos entrar por aí. O doutor da lei buscou limitar o conceito de próximo, né? Jesus o expandiu, mostrando que qualquer ser humano que esteja em necessidade é o nosso próximo. Eu queria que você gravasse isso muito bem na sua vida. Qualquer ser humano que esteja em necessidade é o nosso próximo. O sacerdote e o levita que passaram longe do homem caído na estrada representam aqueles de nós que fogem de examinar mais de perto uma pessoa necessitada. Então, essa visão do sacerdote e o levita, né, que passou de longe, não é verdade, está representando muito de nós, que às vezes a gente também passa, né, sem examinar
a pessoa que está necessitada. Quantas pessoas você andou hoje na rua que viu em necessidade e que você passou sem examinar, sem parar para dar atenção? Quantas eu passei hoje e não dei atenção? Não é verdade? Então, nós estamos também fazendo o papel do sacerdote e o levita no caminho, na estrada, né, que dá a Jericó. Então, é importante que a gente perceba tudo isso para entender quem é o próximo, não é verdade? Uma outra coisa, o Senhor nos ensina a reconhecer nossos semelhantes caídos pela estrada. Será que nós, cristãos, reconhecemos e conhecemos o nosso próximo necessitado? Né? O Senhor nos ensinou através da parábola do bom samaritano a importância de reconhecer o semelhante caído na estrada. Será que nós, eu e você, a gente reconhece e conhece o nosso próximo necessitado? Será que a gente tem entendimento de quem realmente ele vem a ser? Então fica essa pergunta: quantas pessoas você passou hoje que estava caído na rua, ou quem sabe emocionalmente você não deu atenção? Pode passar, Lipe. É importante olhar o nosso próximo nos olhos, em vez de passar de longe dele. Para isso, vamos analisar algumas amostras, né, de pessoas carentes. E eu quero, a partir daqui, eu vou trazer tipo uma pequena radiografia de quem pode e quem a gente pode abrir os olhos para entender como próximo, tá certo? E eu queria que você tivesse um pouco de paciência. Nós não poderemos alcançar nós não poderemos avançar na questão da parábola do bom samaritano se a gente não entrar nessas questões. Então, dentro dessas amostras, a primeira que eu quero trazer é o aumento da pobreza no Brasil. Nos últimos anos houve uma forte queda da pobreza no país, é verdade, né? Mas ainda existe milhões de brasileiros pobres e em situação vulnerável. E agora, com a pandemia, aumentou o número de pobres e miseráveis. Então, preste bem atenção que eu estou sinalizando para vocês, né? Quem pode ser o nosso próximo? Algumas amostras de pessoas carentes, do necessitado. Porque eu disse no início, né, que quando Jesus expandiu, mostrando o conceito do próximo, Jesus quis dizer que o ser humano, qualquer ser humano que esteja em necessidade, é o nosso próximo. Você consegue enxergar o próximo dentro da pobreza que há no Brasil? Vamos ver outro grupo. A infância e a pobreza. Muitas famílias abandonam o campo em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Alguns até realizam o sonho, né, de se dar bem dentro da cidade. Dos bebês nascidos na grande cidade, sobrevivem os mais ricos, e a diferença de sobrevivência entre ricos e pobres cresce mais rapidamente nas zonas rurais. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Sabe quem são os nossos próximos? A família de retirante que sai do sertão, vem para a capital, e você vai perceber isso muito, né, nas rodoviárias, né, ao entorno da rodoviária. São histórias de famílias que saíram, né, de uma condição difícil do sertão, saíram da condição difícil do interior, para tentar a sorte, o sonho da capital. Chegaram aqui, por algum motivo não deram certo, e caíram na estrada, caíram dentro de uma vala, né? E estão caídos, quem sabe numa Cracolândia, quem sabe dentro de uma situação difícil. Você quer entender quem é seu próximo? São essas pessoas, dos bebês, irmãos, nascidos na grande cidade, só os que têm condições, só os que têm plano de saúde, aqueles conseguem sobreviver com mais facilidade. Não que todos os pobres venham morrer, mas eu quero lhe dizer que essa diferença ainda aumenta na zona rural, por não ter as condições que tem uma capital.
mental, essa diferença também vai aumentar. Você quer saber quem é um pobre, quem é o seu próximo? Olhe para esse quadro e tenha a percepção. Milhões de pessoas vivem em favelas onde há escassez de água potável e saneamento, além de generalizada desnutrição. Você quer saber quem é o nosso próximo? Às vezes a gente diz assim, mas o homem, o doutor na lei, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus está ampliando a visão com a parábola do bom samaritano, dizendo que o próximo é aquele que está caído e que você, por não conhecer, muitos passam de longe, nem toca. Né? Quantas dessas três coisas que eu coloquei, né, a nível de pobreza do Brasil, a nível da infância, né? Quantos desses a gente vê pelas ruas e a gente não para, não cuida, a gente não consegue ter um olho de misericórdia. Muitas vezes a gente passa ou com medo, ou passa para que não venha até se sair da aparência do mal, como alguns falam. Um outro ponto importante, transtornos mentais, né? Uma consequência da pobreza, né? Pouco conhecida é a maior probabilidade de a pessoa desenvolver algum tipo de transtorno mental. Você sabia disso? Quando é uma consequência, muitas, não estou dizendo que são todas, mas eu estou dizendo que é uma consequência da pobreza, né? É o transtorno mental. A pessoa às vezes vive uma desnutrição, a pessoa às vezes tem algum problema que poderia ser tratado na infância, mas a pessoa é pobre, não consegue, ali vai desenvolvendo. A pessoa às vezes não tem direito a uma terapia, não tem direito a um acompanhamento terapêutico, e aquilo desenvolve a pontos terríveis. Né? Eu estava assistindo com o Neide uma história de um rapaz que tinha autismo, e porque não fez as terapias, esse homem cresce e chega à fase adulta totalmente descontrolado. Irmãos, quando a gente vai entender que pessoas desse nível também é o nosso próximo, porque está caído na estrada. Os encarcerados, o Brasil tem mais de 500 mil de presos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, irmãos, 500 mil, hoje deve ter muito mais. Imagine, é uma população maior do que algumas cidades. E nem por isso a população se sente segura. Quanto mais se faz presídio, você já entrou num presídio? Você já viu o que é estar dentro de um presídio, a realidade de um presídio? Irmãos, é um outro mundo, é uma outra realidade, é uma situação que nos chama a atenção, e ali tem pessoas que estão caídas e precisam do bom samaritano. Pode passar, Lipe. A prisão não costuma reabilitar preso, não é verdade? Quando você a pessoa chega ali numa prisão, irmãos, ali a pessoa vai entrar numa escola para sair mais escolado, muitas vezes, na questão do crime. Geralmente, a prisão não costuma reabilitar preso, pelo contrário. Muitas vezes deixa a pessoa mais endurecida e propensa a cometer outros e outros crimes quando sair da reclusão. Então não é algo que a gente possa dizer, vai consertar, vai resolver, olha, nós vamos aqui. Não, na verdade, a questão da prisão é tira-se de circulação aquele meliante. Mas ali a pessoa está caída, está destruída, porque ele não tem a oportunidade de crescimento. Ele não tem como crescer dentro daquele processo. Um outro grupo importante, que às vezes a gente deixa e passa desapercebido, são os sem-tetos. O déficit habitacional no Brasil, irmãos, gira em torno de 5,2 milhões de moradias. Você sabe o que é isso?
São pessoas que não têm aonde viver, aonde morar. São pessoas, irmãos, que não sabem aonde botar a cabeça. Você já passou a noite pela rua, já viu? Ali no Aquidabã, quantas famílias moram ali no Aquidabã? Eu fiquei impressionado, são famílias inteiras que moram ali naquela estação do Aquidabã. Cada um com história, pessoas que vieram do interior, filhos que nasceram ali. Porque não tem aonde morar, não tem aonde pôr a cabeça. No norte do país, o problema principal são as habitações precárias, nas quais falta água, banheiro e saneamento básico. Pastor, vem cá, o senhor está falando da palavra. É palavra de Deus. A gente precisa entender que nós não vamos enxergar o homem perdido se não entender por que ele está perdido e o que é que levou ele ali para baixo, além do pecado. A mão de misericórdia da igreja é aquela mão que estende no momento em que um homem, ou pela estrutura política, ou por causa de uma estrutura social, cultural, ele está num beco sem saída. E a igreja entra ali para curar as feridas. Quantas pessoas feridas naquele terminal do Aquidabã, quantas pessoas feridas, quem sabe, nos terminais rodoviários, porque não tem aonde morar. E os imigrantes, né, que é o ponto do iceberg dos nossos dias. A história humana é marcada por constantes fluxos migratórios. Sabe o que é isso? Olha, a pessoa sai de um lugar ou porque foi perseguida, ou porque está passando dificuldade, ela muda por um lugar achando que vai ser melhor. Às vezes aquele lugar não dá a ela abertura para ela entrar naquele país. Então as pessoas se arriscam, as pessoas nadam, vão de barcos, os botes cheios. É o próximo. Você quer saber quem é o próximo da igreja? São esses. Por isso Jesus disse: eu estive nu e tu não me deste de vestir. Eu tive sede e você não me deu de beber. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo isso? O Brasil é um polo atrativo para imigrantes. Pessoas do Peru, da Bolívia, Paraguai, Venezuela. Você já imaginou, irmãos, quanta a pessoa está lá na Venezuela, tem a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, e de repente o governo faz uma atrapalhada dessa, terrível, destrói o país. Você se vê sem nada, você vem para um país estranho. Você sabe quantas meninas venezuelanas têm sido abusadas? Você tem uma filha que criou dentro de uma casa, na sua cultura, na sua comunidade, e agora você está num país estranho, vendo sua filha ser aliciada porque você não tem o que comer. A igreja tem que olhar e dizer assim: esse é o próximo a quem nós devemos curar, como fez o bom samaritano. Ou nós somos os crentes que passamos de largo para não enxergar o que está acontecendo? Ou nós passamos de lado porque a gente não quer se contaminar? Irmãos, igreja é aquela que vai levar o braço da misericórdia. A gente precisa amadurecer para essa realidade. Não existe outra realidade que não seja essa. Não existe outra visão que não seja exatamente essa. Nós estamos pecando porque estamos passando de lado, estamos vendo casos, e aqui são pequenas amostras. A gente ouve na televisão e no rádio e põe a culpa no governo, põe a culpa no próprio diabo, mas a igreja está inserida em um mundo em trevas para fazer diferença. E não é só diferença de palavras. Se a gente não abrir os olhos para isso, irmãos, vamos ser mais do mesmo.
Você sabia que há 81 nacionalidades diferentes de imigrantes que ingressaram no Brasil? Esse fluxo de pessoas, muitas com poucos recursos, representam uma oportunidade de ministério para as igrejas e um desafio para as autoridades governamentais. Irmãos, é aí que nós precisamos estar. A igreja precisa ter o seu ciclo de amizade, precisa, mas ela tem que estar antenada com o que realmente importa. Nós não podemos ver tantas pessoas nas ruas, tantas pessoas numa Cracolândia, tantas pessoas. O que mais me chamou a atenção no dia que nós fomos entregar os donativos ali no Aquidabã, na Aquidabã, foi ver a quantidade de famílias, pessoas, irmãos, que moram ali. Meu Deus, será que a gente vai passar de largo quantas mulheres, quantas crianças precisando de suporte? Eu quero trazer para vocês algumas dificuldades vividas pelos imigrantes no Brasil. O idioma e a cultura é uma dificuldade. Ah, pastor, mas espanhol dá para poder? Não dá não, irmãos. E a cultura é diferente, o jeito de agir, de reagir, a percepção da vida é diferente quando você sai de um país para o outro. Ainda que seja vizinho, a percepção é diferente. Uma outra coisa, o preconceito. É preconceito, irmãos. Se as pessoas vêm para cá, a gente tem preconceito com boliviano, venezuelano. A maior luta que tem ali na fronteira, quando os venezuelanos passam, é o preconceito. As pessoas acham que vai roubar os empregos, as pessoas acham, não. Você já imaginou você viver isso? O subemprego, condições de trabalho, questão de escravidão, questão de prostituição infantil, tráfico humano internacional. Quantas crianças foram agora levadas, quem sabe, do Brasil para outros países para serem traficadas? Você vir para outro país, você estar nas mãos, você não sabe como reagir, a quem procurar, não tem parente, não tem amigo. Irmãos, é a história do homem que realmente foi e caminhou naquela estrada de Jerusalém para Jericó, e ali ele foi assaltado, ele foi destruído. Quantos desses a gente vai ter que conviver dentro da igreja? Quantos? Quantos a gente vai ver em Salvador? Quantos desses a gente vai ter que ver na nossa rua, na nossa cidade? E nós estamos fazendo como os levitas e os sacerdotes, passando de lado. É uma história de vida. E o que mais nos incomoda é que quando a igreja passa de lado, os traficantes acolhem. Os prostitutos acolhem. Você já imaginou isso? Eles dão uma oportunidade para aquela pessoa que está perdida e diz assim, olha, eu tenho algo para você, eu posso lhe ajudar nessa área, olha, você vai ganhar dinheiro. Irmãos, o desafio da igreja é muito maior do que a construção de templos. O desafio da igreja é buscar o homem que está ferido no caminho de Jerusalém para Jericó, o homem que foi assaltado, o homem que foi violentado do caminho de Jerusalém para Jericó, e nós estamos perdendo a bênção, nós estamos agindo como sacerdote levita, passando de lado. E Deus está nos chamando a atenção para que venhamos agir como um bom samaritano. É tempo de abrir os olhos para a realidade. Neide tem me chamado a atenção de algo que esse é um tempo, irmãos, que surgirá muitos homens e mulheres e crianças violentadas,
tanto na mente, tanto no seu emocional, tanto na parte financeira. Irmão, se a igreja não se preparar para esse tempo de dar o suporte, de trazer a palavra de esperança, de dar o alimento, de oferecer, de estender a mão amiga, não vai prestar. Nós vamos ter uma catástrofe, a igreja existe para isso. Um outro ponto é o envelhecimento da população. Os idosos estão entre os mais vulneráveis quando se trata de sofrer o impacto da pobreza. Porque, às vezes, a pessoa veio pagando assistência médica, que não deveria pagar. Porque em um país onde se paga 27,5% de imposto de renda, educação, saúde, deveria ser de graça e de qualidade. Mas aqueles homens e mulheres que pagam assistência médica, chega uma hora quando se aposentam, não conseguem mais pagar, se tornam vulneráveis. Fica preso. A família tradicional, irmãos, amparo dos idosos, está cada vez mais fragmentada. Qual é a família? Qual é o filho, a filha que está preocupada em amparar os seus pais? Ninguém tem buscado os cuidados. Irmãos, é uma realidade de vulnerabilidade. Os idosos estão vulneráveis. Meu Deus, é tempo da igreja começar a valorizar isso e dizer assim, olha, vamos tratar bem, vamos cuidar, vamos fazer o melhor. Pois bem, irmãos, essa visão, pode passar ali, essa visão panorâmica, bem rapidamente, bem simplista que eu fiz, bem por cima, é devastadora quando a gente vê como igreja que a gente tem passado de lado. Nós não temos agido como bom samaritano. Sabe o que a gente faz? Prepara uma cesta em dia de enchente, prepara uma cesta de Natal na época de dezembro. A gente faz aquele mise-en-scène, mas a gente não entende quem é o nosso próximo. O nosso próximo está abarricado, destruído na estrada. Ele foi assaltado, ele teve a sua moral levada, ele não tem nenhuma autoestima. É aí que a igreja entra, é aí que o evangelho de Jesus entra, é aí que o braço da misericórdia entra, trazendo alimento, trazendo sustento, dizendo a esse homem que ele pode se levantar. Então essa visão é devastadora, mas é desafiadora. Contudo, é ela que Cristo se refere quando ensina que qualquer pessoa necessitada é o próximo. Qualquer pessoa necessitada, dentro e fora da igreja, é o próximo. Você entende isso? E como podemos processar tudo isso? E aqui eu quero começar a pregar agora. Primeiro, vivemos na estrada de Jericó. Essa é a estrada que ia de Jerusalém, Jericó, Jericó, Jerusalém. E foi ali que um homem foi assaltado, apanhou, foi ensanguentado e ficou jogado no chão. Irmãos, é essa estrada que a gente vive, sim. Os dados que a gente viu, ainda que superficiais e bem superficiais, e um pouco até defasado, mostram que há muitas pessoas necessitadas, que suas necessidades aumentam e que elas são um grupo heterogêneo. O que isso quer dizer? Não é um grupo, por exemplo, o problema aqui é só com os ciganos, o problema aqui é só com quem vem de Mata de São João. Não, o problema é heterogêneo, é um grupo bem heterogêneo, é um imigrante do interior, do sertão, de outro país. É o problema que a gente também não tem se apercebido do feminicídio.
Quantas mulheres estão nessa estrada de Jericó ferida na alma? Porque apanham de homens, dos seus companheiros, sofrem violência física, emocional, verbal. Quantas mulheres estão na estrada, precisando da igreja como bom samaritano, de alguém se levantar e acolher, curar as feridas e levantar o coração dessas mulheres? Quantos filhos violentados, quantos incestos dentro das famílias? E pessoas, jovens e adultos que estão ensanguentados na estrada de Jericó. Irmãos, então o grupo é heterogêneo, não há uma homogeneidade no grupo. O grupo é de várias áreas da sociedade. Irmãos, eu vou mais além. Quantos homossexuais que apanham sem nada, às vezes estão andando na rua, como a gente vê na televisão, toma murro e é esculachado por pessoas. Irmãos, quantos desses jovens, dessas pessoas estão na estrada de Jericó, perdida, desencantada com a vida, emocionalmente ferido? Eu quero dizer que tudo isso vai além do que a maioria dos evangélicos está acostumada a ver. As nossas igrejas começam a ficar cercadas por um número crescente de pessoas desempregadas e subempregadas. Sabia disso? As coisas que a gente via lá fora começam a entrar na igreja. Imigrantes, drogados, solteiros e divorciados, mães solteiras, idosos, encarcerados, pessoas em estado terminal e enfermo, deficientes físicos. São realidades que a igreja, há muitos anos atrás, não convivia muito. E Deus está levando para dentro da igreja. A questão social está batendo próxima da igreja, dizendo a igreja desperta. Irmãos, quantos professores a gente tem na igreja? Será que a gente não conseguia ir na estrada de Jericó e pegar alunos que não têm condições de pagar um cursinho? E se levantar o bom samaritano e dizer assim, olha, nós vamos fazer um cursinho para esses alunos, porque na estrada de Jericó tem muita gente que está caída, porque não tem condição de estudar. Quantos imigrantes com seus filhos nas ruas pedindo? Quantos drogados, solteiros, divorciados, quantas pessoas que estão na estrada de Jericó, ferida por causa do divórcio, da traição, do que sofreu, da ruptura do relacionamento, mães solteiras que são muitas vezes, que vivem um preconceito nos dias de hoje, e a gente está, irmão, simplesmente passando de lado com os idosos, com o encarcerado. A gente criou uma carapaça que diz que tem que morrer mesmo. Onde está a visão do bom samaritano? Eu não quero saber o que esse homem fez para a sociedade ou o que a sociedade fez para esse homem. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja entra com um braço de misericórdia dizendo, essa é a expressão do amor de Deus pela sua vida, ainda que você esteja aí caído. Com o aumento da pobreza, cresce o número de pessoas vulneráveis aos milhares. Diante do quadro que vivemos, devemos expressar ativamente a nossa fé por meio de obras de misericórdia, preste atenção, acompanhada de evangelização e discipulado. Irmãos, e eu quero aqui trazer uma orientação. Eu só vou agir com misericórdia se eu falar do amor de Jesus. Não, a misericórdia já é o amor de Jesus. Às vezes você não vai falar nada, você só vai entregar um prato de comida.
Você não precisa dizer nada. Aquela pessoa, de forma natural, ela vai perguntar o porquê. Então, é isso que nós precisamos ter entendimento. Nós usamos o argumento de dizer assim, olha, eu só vou se falar de Jesus. Eu só faço isso. Não, irmãos, a misericórdia, ela é a expressão do amor de Deus e a pessoa vai ser alcançada sem nem saber o que está acontecendo. O ministério de misericórdia não pode ser uma tarefa opcional dentro da igreja. Não é uma opção, mas é urgente, ela é a realidade da igreja. Ela é a essência. Ela é o bom perfume para os perdidos, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão nos guetos, nos becos, perdidos, sem esperança alguma. Irmãos, imagine como Satanás, ele pega uma pessoa e faz com que a pessoa viva ambulante pela rua, nas praças, nas vielas, aquelas pessoas perderam a esperança, a alegria de ter a sua família, a sua casa. Quantos ali tiveram a sua casa? A igreja de Jesus Cristo precisa encarar sua responsabilidade pelos semelhantes que estão morrendo à beira dessa estrada. Nenhuma instituição escapará do impacto dos novos e maciços problemas sociais. Vai bater na nossa porta. Sabe por que a gente não consegue sair? A gente fala do sarciseiro, a gente fala do drogado, a gente fala de todo mundo, mas é porque a igreja precisa se levantar. Quantas crianças tem na sua rua? Quantos casais tem, são pessoas que você conhece? Sejam quais forem as nossas visões políticas, preste atenção, é incontestável que milhões de pessoas que antes dependiam do governo necessitarão de cuidados e ajuda de igrejas e de outras instituições. Preste atenção. Seja quais forem a visão que você tem política, é incontestável, irmãos, hoje milhões de pessoas vai necessitar dos cuidados da igreja e de outras instituições. A situação social obrigará a igreja a aprender o que a Bíblia sempre ensinou. Sabe o que é? O amor não pode ser expresso apenas por palavras, mas sim por palavras e obras. Isso a Bíblia sempre ensinou, a gente precisa ter esse entendimento. Ah, pastor, as obras salvam? Não, as obras não salvam, mas é a essência do cristianismo, você estender a mão ao seu próximo. E quem é o seu próximo? Todo ser humano que está necessitado é o seu próximo. E sem aquele jargão, eu só lhe ajudo se você mudar. Não. A expressão ajuda que você vai dar é uma resposta de Deus àquele coração que está ali, fora da presença de Deus. O trabalho da misericórdia, e aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, que nós vamos falar agora. O trabalho da misericórdia exige prudência e muita prudência. Preste bem atenção. Nós cristãos devemos ser co-beligerantes, companheiros de guerra com a esquerda e a direita, mas nunca aliados. Tem coisas da esquerda que eu tenho que estar na batalha. Tem coisas da direita que eu tenho que estar na batalha. Agora eu não sou aliado nem da esquerda e nem da direita. Esse entendimento, quando a igreja se estabelece na visão da misericórdia, isso quebra. Irmãos, nós não dependemos de esquerda ou de direita. Nós somos livres disso. Então, a palavra beligerância significa aquele que está em guerra.
Ser co-beligerante é estar com aquele que está em guerra. Se há uma... Está bem na moda, né? Há uma pauta que a esquerda está levantando que é de justiça social, por que não apoiar? Se há uma pauta que a direita levanta que é de ordem social, por que não apoiar? Preste atenção. Se houver injustiça social, devemos dizer que há injustiça social. Independente se é de direita ou de esquerda. A igreja é livre. Se houver injustiça social, você tem que dizer isso aí é injustiça social. Você não é aliado da direita para tentar esconder as coisas que a direita possa fazer. Você não é aliado da esquerda, irmãos, para poder tentar esconder o que a esquerda faz. Não. E quem não é aliado tem a liberdade de elogiar as coisas boas que um lado faz e as coisas boas que o outro lado faz. Você não está preso a isso. A pessoa que está alienada, a pessoa que está presa, ela não consegue discernir e elogiar o que a esquerda faz e o que a direita faz. Ela não consegue dizer a verdade para a esquerda e dizer a verdade para a direita. Ela fica alienada porque ela se aliou. E é isso que a gente vê muitos crentes caindo nesse processo. Você pode, como crente, dizer assim, olha, essa atitude da esquerda eu apoio porque traz justiça social. Essa atitude da direita eu apoio porque traz ordem social. Você pode dizer isso. Você também tem o direito de dizer, isso aqui está errado na esquerda, isso aqui está errado na direita. Irmãos, a igreja é livre. O crente é livre. O crente não pode de maneira nenhuma se tornar aliado. Eu não sou aliado nem de um lado nem de outro. Se precisarmos de ordem, digam que precisamos de ordem. Não importa. Não devemos nos alinhar como se estivéssemos em um desses campos. Irmãos, é triste porque a gente está vendo crentes aliados à esquerda ou à direita. Deus não nos chamou para se aliar à esquerda e à direita, irmãos. Nós não somos aliados de nenhum deles. A igreja de Jesus Cristo é diferente dos dois lados, totalmente diferente da direita e da esquerda. Então, quem vai se envolver nesse ministério de misericórdia, é necessário que você tenha prudência, porque é muito natural que você ache que tudo é injustiça social ou que tudo falta ordem social. A igreja não está aqui para poder resolver esse problema. A igreja está para cuidar do homem que está na estrada de Jericó, ferido e que está ensanguentado. É ali que a igreja entra. Imagine se o bom samaritano procurasse discutir que injustiça social é essa. Todo mundo que vem por essa estrada é assassinado. Eu vou levantar aqui uma placa, vamos fazer uma greve. Aí o outro lado diz, não, é porque falta dinheiro para poder, irmãos. O bom samaritano não olhou para isso, ele olhou para o homem que está ferido e que foi ferido por causa daquela estrada que era perigosa. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo nesse momento? Você precisa abrir os seus olhos. Em nome de Jesus, que seja quebrado todas as amarras de aliança que você fez com direita ou com esquerda. Você é livre. A ideologia de esquerda acredita que uma grande reforma governamental e social resolveria os males sociais, não é assim? Isso, irmãos, é fantástico. Todo mundo, né? Já a ideologia de direita defende que os grandes negócios e o crescimento econômico é que alcançaria esse objetivo. Preste atenção. Aí, uns ficam na direita, outros ficam na esquerda, aliados. Eu estou fora disso. A esquerda espera controlar a riqueza do cidadão, mas libera
O mesmo para que seja totalmente independente em outras áreas, como a da moralidade sexual. Então você vai ver coisas estranhas, né? Como ao ponto de determinados setores da esquerda ir ao Congresso tentar defender a pedofilia. Mas quem está aliado ali vai achar, ou fica calado, ou vai achar que está tudo certo. Já a direita espera que o cidadão seja legalmente responsável pela sua moralidade pessoal. No caso, olha, você tem que cuidar, você tem que ser uma pessoa, né, tal, mas totalmente independente no uso da riqueza. Você pode explorar, você pode ter ganância, você pode segurar o dinheiro, você não pode repartir com os pobres, você tem que, quanto mais rico você ficar, é melhor. Preste atenção, a diferença social é muito grande. Há um ídolo chamado individualismo radical que está por trás das duas ideologias. Olhe bem, como é o nome do ídolo? Individualismo radical. Por que, pastor, individualismo radical? Porque quem está crente que se alia, que se tornou aliado de esquerda, ele não consegue enxergar que tem coisas boas na direita. E crentes que se aliou à direita não conseguem enxergar que tem coisas boas na esquerda e se torna um ídolo. Por causa disso, você tapa os olhos, quem é de esquerda, para a realidade social do crescimento, e quem é de direita tapa os olhos para a realidade social das pessoas, de injustiça. E aí você fica defendendo e mentindo, tapando os olhos, passando pelo lado, tanto de um lado como do outro. Isso se torna um ídolo na sua vida. Pela ideologia de esquerda e de direita você mata e morre. Pela ideologia de direita e esquerda você se cala e se omite. Você não fala a verdade, você jamais, de maneira alguma, você vai elogiar, você vai encontrar sempre crítica. É um ídolo que toma conta do seu coração. O crente não está preso a isso. Nós não podemos entender que na estrada de Jericó eu não vou olhar para esse tipo de ideologia. Eu tenho que cuidar do homem ferido. A igreja é livre. Para o cristão, as duas soluções são fundamentalmente humanista e simplista. Irmãos, e agora, isso para mim, cá, solta os olhos. É muito simples você achar que vai resolver o problema do mundo resolvendo o problema da justiça social, das injustiças sociais. É simples demais. É muito simples você achar que vai resolver o problema do mundo injetando dinheiro. As causas do agravamento dos problemas sociais são muito mais complexas do que os secularistas de direita e de esquerda e da esquerda imaginam. Olha o que diz aí. Nós cristãos não lutamos contra quem? Contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E isso, as pessoas que vivem presas à ideologia de esquerda e de direita, eles não conseguem perceber que não é simplesmente uma questão de justiça social ou uma questão de crescimento econômico, é uma questão espiritual, e a igreja tem essa visão. A igreja precisa entender isso. Quem vai agir com misericórdia, ele pode ver pontos positivos na esquerda e na direita, mas ele entende que ele não está lutando contra carne nem sangue, ele não está lutando contra pessoas, mas contra principados e potestades. Quando você vê uma pessoa sofrendo ali, não foi um sistema romano, brasileiro, americano, de Cuba, ali é principados e potestades. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, mas vocês precisam abrir os olhos, porque quem vai se envolver na visão do bom samaritano não pode estar preso a isso, a ideologias. A grande injustiça social, como o preconceito, ambição e avareza por parte das faixas mais ricas da população, é verdade. Quem é de direita vai viver isso aí, vai ter essa percepção.
ao mesmo tempo que há um colapso generalizado da ordem social, irmãos, da família e dos padrões morais dos pais. Você já imaginou o que é que nós estamos vivendo hoje? É uma inversão de valores totalmente destruída. Há mais sexo fora do casamento e, portanto, o número de mães solteiras é maior. Será que ninguém entende isso? Há mais divórcios, mais negligência e abuso infantil, mais crimes, pedofilia, feminicídio. Será que as pessoas não percebem que quanto tem mais pornografia, hoje as pessoas têm acesso à pornografia, tudo isso cresce? Nem a mera redistribuição de rendas defendida pela esquerda e nem o simples crescimento econômico e aumento da prosperidade defendido pela direita conseguiram restaurar famílias destruídas. E eu queria que você entendesse isso. Se tem algum crente que está me ouvindo e achando que vai resolver o problema do homem ferido na estrada de Jericó com ideologia de esquerda e de direita, você está iludido. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Ah, pastor, mas não tem coisas boas que a esquerda... Tem coisas boas. Não, mas não tem coisas boas da direita. Tem coisas boas. Mas crente não se alia à ideologia. Crente não se alia à ideologia. O crente é livre para cumprir o que Deus quer que seja feito. E eu queria encerrar com esse último ponto. Irmãos, essa mensagem de hoje, antes de falar desse último ponto, é a preparação para o estudo que vem por aí. Eu queria que você entendesse, primeiro, a parábola do bom samaritano, já falamos dela semana passada. Hoje nós estamos falando sobre quem é o próximo. Eu quero que você entenda quem é o teu próximo. E eu quero encerrar com esse último ponto. Somente o ministério da Igreja de Jesus Cristo e das milhares mini-igrejas, sabe quem são as mini-igrejas? Pequenos grupos, espalhados pelo país, podem combater as raízes dos problemas sociais. De novo eu vou ler. Somente o ministério da Igreja de Jesus Cristo e das milhares mini-igrejas, que são os pequenos grupos espalhados pelo país, pode combater as raízes dos problemas sociais. Por quê, pastor? Porque é na igreja, quando a pessoa tem um contato com Jesus, quando a pessoa é alcançada pela misericórdia, pelo amor de Deus. Irmãos, a gente pode ver isso no trabalho da Cracolândia, né? Que é bem feito pelos irmãos aí, que saem às madrugadas e passou até no Fantástico. Irmãos, aquilo é trabalho de misericórdia. É um trabalho custoso, é um trabalho, irmãos, às vezes que você vai ter que se sujar, você vai ter que parar a sua agenda, você vai ter que estar marcado com aquelas pessoas, mas é um trabalho que levanta vidas. Nós não podemos ser vistos pela ótica do individualismo, como fazem os capitalistas. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí, se tiver dinheiro, a gente resolve. Ou não podemos ser vistos pela ótica do coletivo, como fazem os comunistas. Mas nós temos que ser vistos pela ótica de Deus, de pessoas que são relacionadas com Deus. É isso que Deus espera de mim, de você. É isso que Deus espera da igreja. Esses são os nossos próximos. É esse que Deus quer que a igreja se levante e vá nas vielas, vá lá onde estão ensanguentados e toque essas vidas com misericórdia. Somente os cristãos armados com a palavra e o Espírito
planejando e trabalhando para expandir o reino e a justiça de Cristo, podem transformar tanto uma nação quanto seu bairro ou um único coração partido. Você entendeu? Vou ler de novo. Somente os cristãos, armados com o quê? Com a palavra e o Espírito, planejando e trabalhando para expandir o reino e a justiça de Cristo, podem transformar tanto a nação quanto o seu bairro ou um único coração partido. Irmãos, e eu quero dizer a vocês que a nossa igreja seja esse tipo de cristão armado com a palavra e o Espírito. Que a nossa igreja tenha a sensibilidade de caminhar a estrada de Jericó e parar o que está fazendo para atender aquele que está ensanguentado. E quando eu falo ensanguentado, não é só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É tempo da gente parar para ouvir aqueles que estão à beira do caminho. É tempo da gente parar e do que está fazendo, da agenda cerimonial, para dar atenção àquele que está ferido, que está batido na estrada de Jericó. Não é uma opção, é uma realidade. É uma realidade. E nós precisamos viver isso. Como igreja do Senhor. É um desafio que nós vamos viver. Vamos cuidar dos nossos. Vamos cuidar dos nossos prédios, das nossas casas. Mas não vamos perder a visão do chamado de Deus. De parar como bom samaritano e cuidar daqueles que estão no caminho ferido. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por esse alerta. Deus, sabemos que o Senhor usou tudo isso para alertar a tua igreja para o momento que estamos vivendo e vamos viver depois da pandemia. Sabemos que o Senhor vai levantar homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão da agenda, investir financeiramente, se envolver com aquele que está ferido à beira do caminho. Deus, move os adolescentes, jovens, crianças, adultos, casais. Deus, traz sobre a nossa igreja a sensibilidade e a visão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que o Dia dos Pais seja um levantar de homens e mulheres, né, disposto a viver o ministério da misericórdia. E eu queria já agradecendo a Deus por tudo, né? Nós estamos aí para o nosso retorno, então, de hoje a 8, não é isso? Estaremos já no nosso culto na igreja. Essa semana nós vamos passar as informações, como é que os irmãos vão se inscrever, né? Para poder, porque você não vai poder chegar lá e dizer assim, eu vim para... Não, você vai ter um aplicativozinho, você vai se inscrever e dizer assim, olha, vai ter os horários dos cultos e a quantidade de pessoas. Aí você vai, se inscreve e você vai para o culto naquele dia. Vai ter alguém com a lista lá na igreja na mão. Fulano, né? Cicrano. Então, você vai aí nesse processo. Outra situação. Senhores, pessoas de idade não podem participar. E crianças também, o Ministério Infantil vai estar fechado. Então, nós vamos ter que nos adequar aos poucos. Vai ter os cultos domingo pela manhã, domingo à noite e às quartas-feiras. A primeira e a terceira quarta-feira do mês teremos cultos também. Tá bom? Mas vamos caminhando dentro disso e aprendendo do Senhor. Agora nós queremos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Queremos orar consagrando o quilo solidário. Inscreva-se no canal, né? Compartilhe, né? Assim, possa abençoar outras pessoas nesse momento. Vamos orar? Já dedicando aos pais, um feliz Dia dos Pais, mais uma vez. Que Deus cubra cada um papai, né, que está nos assistindo nesta hora, de graça, né, que o Espírito Santo de Deus possa estar iluminando a vida de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra.
Nós queremos consagrar, Senhor, e agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes. Queremos nesse momento, Senhor, também consagrar o quilo solidário. Deus, que o Senhor esteja agindo na vida da tua igreja, na minha vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo, Senhor, também em toda a liderança da IBF. Deus, para que a gente possa estar despertando e tendo a sensibilidade daquilo que precisamos fazer como igreja. Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora pela vida dos pais. Queremos clamar ao Senhor pedindo a cobertura espiritual sobre a vida de cada pai, de cada família que está nos assistindo agora. Deus, ser conosco, nos dá uma tarde na tua presença. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com a tua igreja para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todos. Pai, a palavra de Deus diz que nós, como pais, devemos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. Glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade e agradeço a Deus por me conceder esse papel de pai. Sou pai de Pedro Emanuel, Elias Gabriel e de também Suzane Maiara e Jacques Felipe. Pedro, repita comigo aqui a oração que nós vamos fazer agora. Em Salmos, capítulo 134, versículo de 1 a 3. Eis-me aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servo do Senhor, que assiste na casa do Senhor, todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor é quem fez o céu e a terra. Te abençoe em Sião. Amém. Ser pai não é fácil. É uma tarefa difícil, mas gratificante. É pedir ao Deus Todo-Poderoso a cada dia a sustentação para que possamos, independente da circunstância, criar nossos filhos e conduzi-los eles com flecha em direção ao alvo. Graça e paz. Ser pai, como muitos pensam, não é simplesmente gerar. Muito diferente disso, ser pai é direcionar. Ser pai é acompanhar, vivenciar e, como Jó, apresentar os seus filhos em oração. Guardado aí, papai. Feliz Dia dos Pais. Boa tarde a todos. Sou o pai do Brian. Me chamo Alexandro. Ser pai para mim não tem palavras que vêm expressar tamanha emoção, tamanho carinho, tamanho amor pela sua criança. Eu costumo pensar que ser pai para mim é uma renovação. É algo que iniciou do zero, que você tem que aprender tudo de novo na sua vida. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado essa bênção na minha vida, que é meu filho. E peço a Ele sempre para me capacitar, porque a gente não sabe tudo. E a gente aprende com nossos filhos muitas coisas. Então, para mim é muito prazeroso ser pai. Eu amo ser pai. Eu amo meu filho. Te amo, Brian. Feliz Dia dos Pais a todos os pais aí. Fiquem com Deus. Ser pai é agradecer a Deus por toda a oportunidade concedida, por não só ser pai dos seus próprios filhos, como daqueles também que a ti é chegado. Glorifico o nome do Senhor, pois, além de ter os meus filhos, também o Senhor me concedeu o papel de pai para com o meu neto, João Marcelo.
no qual eu tenho ele como filho e ele me tem como pai. Chamo ele de meu filho neto e ele me chama de pai. Nesse momento eu gostaria de agradecer a Deus que em nome de Jesus Cristo permaneça com teu Santo Espírito em João Marcelo. Que Deus continue me abençoando, me guiando pelo teu Santo Espírito, me dando sabedoria e discernimento para que eu possa conduzir o meu filho neto no caminho de retidão e de justiça. Que ele possa me fortalecer todo santo dia, para que eu possa ser um exemplo de pai, mostrando a ele o caminho de retidão. Na presença de Deus, se glorifica no nome do Senhor. Amém. Pai é ensinar o seu filho o caminho reto e justo ao qual ele deve andar. Ser pai é, além de ser pai, ser amigo, herói, companheiro, conselheiro, protetor do seu filho. Ser pai é não dar ao seu filho aquilo que ele quer, mas sim aquilo que ele necessita. Ser pai é ensinar o seu filho a orar, a ter intimidade com Deus. Desde pequeno já agradecer a Deus pelo amanhecer, pelo alimento. Agradecer a Deus pela família. Ser pai é andar de mão dadas, carregar no colo, saber repreender nas horas certas. Ser pai de João Marcelo, para mim é um privilégio, porque se assim o Senhor me permitiu, é porque Ele saberia que eu seria capaz de exercer esse papel. Então eu agradeço a Deus todos os dias por eu ser pai e mãe de João Marcelo. Então ser pai é ser grato a Deus todos os dias, porque independente de qualquer coisa, Ele está cuidando de nós e não desampara os seus. Ser pai é ser feliz pelo presente que Deus me deu, meu filho João Marcelo. Ser pai. Ser pai para mim é você ser amigo, né? É você conduzir seu filho na presença do Senhor, é você amar, é você cuidar, é você ser presente, né? É você botar para dormir. São coisas que o pai tem que estar presente na vida do filho. Aí para mim, como foi uma experiência muito boa, hoje eu sou pai de Ana Beatriz, filho de Brenda, né? Dois seres muito especiais na minha vida, né? Que Deus me deu para eu cuidar aqui nessa vida e com a graça dele eu estou na direção dele, né? Tentando conduzir minhas filhas no caminho do Senhor. E nesse dia eu quero dizer a elas, né? Que elas são bênçãos na minha vida e desejar que Deus continue abençoando elas duas, que elas continuem sendo esses amores de meninas que elas são, né? Muito especial para mim. E ser pai é isso aí, é você estar presente na vida do seu filho, amando, cuidando, conduzindo ele no caminho do Senhor. Ser pai é amar, ajudar, compreender o filho, ajudar, né, no crescimento, na qualidade de vida, fazer com que a criança seja amada, respeitada, que ela possa ser criada nos caminhos corretos, que ela possa crescer. Ser pai não é dar tudo aquilo que a criança necessita, que a criança precisa. Ser pai é fazer com que a criança possa sobreviver, existir. Ser pai é educar, ser pai é amar, honrar os filhos também é uma dádiva. Ensinar os caminhos em que o filho deve andar, para que quando eles cresçam não se desvie dele. Quando cresçam, torne-se mulher e homens respeitadores, honrados, pais de famílias, mães de famílias abençoados e prósperos. Ser pai é ensinar o caminho do amor. Por isso eu amo meus filhos. Tatiana e Igor, amo vocês. Um beijo
Um beijo para todos os pais aí, um abraço grande aí, todos aí. Fiquem com Deus. Ser pai é ser grato a Deus todos os dias por essa dádiva, é demonstrar um amor recíproco, o carinho, mesmo quando as circunstâncias não nos favorecem, é dar o exemplo verdadeiro de servo do Senhor, acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, seja na área emocional, seja na área espiritual, nos transformando através da palavra de Deus, sacerdotes do lar, para conduzi-los no caminho verdadeiro. Como diz lá em Salmo 127:3, a herança do Senhor são os nossos filhos. Paz, tudo bem? Vim aqui para compartilhar um pouco da emoção de ser pai. Ser pai para mim é algo muito emocionante, maravilhoso. É uma dádiva de Deus. Poder cuidar de nossos filhos, de poder compartilhar, de poder ensinar, de poder estar junto, amando, se relacionando, fazendo a vontade de Deus, ensinando no caminho que deve andar. Então, para mim, vai ser maravilhoso. Eu amo demais meus filhos e agradeço todo dia a Deus pela oportunidade de ter filhos como Arthur e Alice. E eu queria agradecer nesse Dia dos Pais, desse presente que são eles na minha vida. Olá, meus irmãos, a paz. Ser pai de Levi e de Ravi é gratificante, é maravilhoso. Os meninos que veio para fazer alegria na minha vida e na vida de nossa família, nossos familiares. Eu só tenho que agradecer pela vida deles, de Levi e de Ravi. Por esse momento, fazendo esse vídeo aqui. Amo você, Levi e Ravi. Vocês moram aqui no meu coração, viu, pai? Um beijo de seu pai. Te amo. Bom dia, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. O que é ser pai, né? Ser pai é uma dádiva de Deus, né? E assim, ser pai é ter uma responsabilidade muito grande sobre os seus filhos, uma responsabilidade, né, de ensinar seu filho, né, no caminho em que deve andar, no caminho do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, ensinar ele a amar a Deus sobre todas as coisas. O que é ser pai é disciplinar com carinho, pedir a Deus sabedoria e graça do Senhor a cada dia para poder, né, saber como lidar com seus filhos em cada fase que ele se encontra, né? E o mais importante é isso, né? É ser exemplo, porque os filhos eles seguem os exemplos dos pais, né? Eles repetem os padrões e assim, e viver como um pai na presença de Deus, buscando a cada dia, deixando uma semente brotar no coração do seu filho, uma semente de amor, uma semente de honestidade, uma semente de alegria, uma semente de paz. E só o Senhor que nos agracia, nos dá essa semente. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus por ser pai. Ser pai é amar, cuidar, orientar, corrigir e, sobretudo, abençoar. Sara e Bia, seu pai ama vocês. Feliz Dia dos Pais! Ser pai é ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor. É ter nas mãos a missão mais nobre, que é educar e disciplinar. Ser pai é uma arte de alcançar a sabedoria e encontrar o equilíbrio entre o amor e a repreensão.